Você já sentiu que os problemas da vida te sobrecarregam, que não encontra um refúgio seguro onde possa se proteger? Quando as adversidades batem com força e as forças do medo e da incerteza tentam te derrubar, surge uma promessa que ilumina o seu caminho e fortalece o seu espírito. Deus é a sua torre forte e defensor eterno. Nesses momentos críticos, uma voz serena e poderosa te lembra que você não está sozinho, que existe um refúgio inabalável esperando por você. Hoje, vamos explorar o profundo significado dessa promessa divina e como você pode viver com a certeza de que Deus está ao seu lado, te protegendo e guiando em cada passo da sua vida. Antes de começar, quero que declare em voz alta: com confiança em Deus, encontro refúgio e força para enfrentar qualquer desafio. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de paz, coragem e propósito divino. Vamos juntos descobrir como sua fé em Deus pode transformar sua vida para sempre. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Proteção integral e guia permanente de Deus. Salmo 121, 7 nos revela algo impressionante. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você percebe a magnitude dessas palavras? Não é uma proteção parcial ou temporária. É uma promessa de cobertura total, em todo lugar e em todo momento. Deus te guarda não apenas do que você pode ver, mas também do que você não pode ver. Ele te protege de inimigos invisíveis, tentações disfarçadas e perigos que você nem sabe que existem. Sua proteção é integral, abrangendo o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e os seus caminhos. Assim é o amor e o cuidado do nosso Deus. Quando diz, o Senhor te guardará de todo mal, isso não significa que você nunca enfrentará provas ou dificuldades. Significa que mesmo enfrentando-as, nada poderá te destruir porque Deus está ao seu lado. Ele é um escudo, um refúgio que permanece firme. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora mesmo, uma doença, um problema familiar, uma crise financeira. Você sente que tudo está contra você, que as circunstâncias te superam. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não está ausente. Ele está ativo, protegendo a sua vida, cuidando de você mesmo quando você não sente. Quantas vezes Ele te livrou de algo que você nem percebeu? Essa é a proteção silenciosa e fiel do Senhor. E aqui vem algo ainda mais profundo. Ele guardará a tua vida. A sua vida não está nas mãos do acaso, nem do inimigo, nem das circunstâncias. Está nas mãos de Deus. Ele não apenas te protege, Ele preserva a sua existência. Se você está respirando hoje, é porque Ele permitiu. E se Ele te guarda, significa que tem um propósito específico para você. A sua vida tem valor, sentido e um destino que o próprio Deus planejou. Essa é a segurança que podemos encontrar em suas mãos. Aconteça o que acontecer, a sua vida está protegida. O salmista continua dizendo, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada. E aqui não há exceções. Todas as suas saídas e entradas significam exatamente isso. Todas. As decisões grandes e as pequenas. Os dias fáceis e os dias difíceis. Para onde você for, o que fizer, Deus vai contigo, te protegendo e guiando. Sabe o que isso significa? Que você nunca caminha sozinho. Talvez você sinta que enfrenta decisões impossíveis, que não sabe qual caminho tomar. Mas, se confiar no Senhor, Ele te direcionará. Sua proteção não apenas evita que você tropece, ela também ilumina o caminho correto. Essa promessa termina com algo extraordinário, desde agora e para sempre. A proteção de Deus não tem prazo de validade, não depende dos seus méritos, da sua situação atual ou de como você se sente. É eterna. Desde o momento em que você se entregou a Deus, Ele assumiu o compromisso de cuidar de você para sempre.
Não apenas aqui na Terra, mas também na eternidade. Isso significa que não importa quão incerto pareça o seu futuro, Deus já está lá, cuidando de você e te guiando. Agora pense em como isso se aplica à sua vida. Quantas vezes você carregou preocupações desnecessárias porque esqueceu que Deus cuida de você? Talvez você esteja preocupado com o amanhã, com a sua saúde ou com a sua família. Mas hoje Deus te diz: eu te guardo, eu te protejo, confia em mim. Viva com a segurança de que você não está sozinho, de que cada passo está resguardado pela mão poderosa de Deus. Quando você caminha com essa confiança, algo dentro de você muda. Você não se deixa consumir pela ansiedade, porque sabe que sua vida está protegida. Você vive com paz, coragem e propósito. E essa confiança não apenas te transforma, também impacta aqueles que estão ao seu redor. Quando outros virem a sua paz em meio à tempestade, saberão que há algo diferente em você. Essa é a sua oportunidade de dizer: Deus é quem me guarda. Ele protege a minha vida e os meus caminhos, desde agora e para sempre. Então, hoje, deixe as suas preocupações aos pés do Senhor. Lembre-se de que a proteção dele é real, constante e eterna. Viva com a confiança de que Ele está contigo em cada passo, em cada decisão e em cada luta. Deus te guarda, Ele nunca te abandona, e aconteça o que acontecer, a sua vida está segura nas mãos dEle. Número 2. Refúgio e paz na presença de Deus. Imagine um refúgio perfeito, um lugar onde nada pode te tocar, onde os problemas, as preocupações e os ataques externos não têm acesso. Salmos 91 fala exatamente sobre esse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aqui não estamos falando de um refúgio físico, mas de algo muito mais poderoso, a presença de Deus. É como se Ele mesmo te cobrisse com sua sombra, como se sua mão estivesse estendida sobre você, e ali, nesse espaço santo e protegido, você pode respirar tranquilo. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa se aproximar de Deus apenas quando tudo está mal. Significa permanecer com Ele sempre, nos momentos bons e nos difíceis. É construir um relacionamento profundo e constante, não baseado na necessidade, mas no amor. Sabe o que acontece quando você decide habitar ali? Você começa a ver a vida de forma diferente. Já não caminha com medo porque sabe que não está sozinho. A sombra do Onipotente cobre tudo, sua mente, seu coração e suas circunstâncias. Te envolve em segurança, mesmo que tudo ao redor esteja em caos. E essa sombra não é um simples símbolo. Representa o poder absoluto de Deus, sua onipotência. Não há problema, doença, inimigo ou situação maior que o Deus que te protege. Quando o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele não diz isso por acaso, ele declara. E aqui há algo fundamental. Não basta sentir isso no coração, é preciso expressar. Quando você diz a Deus: Tu és a minha esperança, o meu refúgio, a minha fortaleza, algo acontece dentro de você. Sua fé se ativa, sua confiança cresce e as dúvidas perdem a força. Falar essas palavras não muda a Deus, porque Ele continua sendo o mesmo, mas muda você. Você deixa de focar no problema e começa a focar na solução. Deus, pense em um castelo. É uma estrutura impenetrável, projetada para proteger. Seus muros são altos, suas portas são firmes e quem habita dentro está seguro. Assim é Deus. Ele não apenas cuida de você, Ele se torna a sua fortaleza. Não importa quantos ataques cheguem à sua vida, palavras dolorosas, dificuldades financeiras, batalhas emocionais, porque dentro do castelo de Deus você está a salvo. Você pode descansar, recuperar forças e enfrentar cada desafio sem medo, porque o Senhor é a sua defesa. Mas aqui está a chave: confiar. A confiança em Deus não é uma reação, é uma decisão.
Enfrentar um diagnóstico médico complicado, um problema familiar ou um futuro incerto pode ser assustador. Mas quando você decide confiar em Deus, algo se quebra no reino espiritual. O desespero se transforma em esperança e o medo em paz. E essa paz não vem das circunstâncias, porque talvez elas ainda não tenham mudado, mas do fato de saber que você está no refúgio mais seguro que existe, sua presença. Este salmo também nos ensina algo mais profundo. A esperança em Deus é uma âncora para a alma. É o que te mantém firme quando as ondas da vida tentam te arrastar. É o que te diz, não desista, quando você sente que já não pode mais. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Não uma opção entre muitas, mas a única verdadeira e eterna. Agarre-se a essa esperança e você verá como as suas batalhas perderão poder sobre você. Viver na presença de Deus transforma a maneira como você reage aos problemas. Você já não foge, você se refugia nele. Você já não se desespera, você espera em sua promessa. E sabe o que é melhor? Ao fazer isso, não é apenas você quem é abençoado, mas também aqueles que estão ao seu redor. Sua fé se torna contagiante, sua paz é visível e sua vida se torna um reflexo da proteção divina. Então hoje não importa o que você esteja enfrentando, decida isso. Habite no esconderijo do Altíssimo, refugie-se sob sua sombra e declare com firmeza: Tu és a minha esperança e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ao fazer isso, lembre-se de que você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso luta suas batalhas, te sustenta com sua mão e te conduz à vitória. Número 3. A majestade e a proteção de Deus. Quando as ondas da adversidade batem forte e você sente que o inimigo avança como um rio imparável, não perca de vista a promessa que o Senhor nos deixa em Isaías 66, versículo 19. Porque o inimigo virá como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Isso não é apenas poesia. É uma verdade poderosa que revela a majestade e a proteção de Deus nos momentos mais críticos. E aqui está o mais importante. Não importa o quão forte seja a corrente, a presença de Deus sempre se levantará como um estandarte de vitória na sua vida. Já parou para pensar no que isso realmente significa? Imagine um rio transbordando, imparável, arrastando tudo o que encontra no caminho. Assim são, às vezes, as provações. Uma doença inesperada, uma traição dolorosa, problemas financeiros que parecem não ter solução, ou aqueles momentos em que você sente que está sozinho contra o mundo. Mas escute bem, o Espírito do Senhor levanta um estandarte contra esse inimigo. E esse estandarte não é apenas um símbolo, é uma declaração de guerra e vitória a seu favor. Quando Deus intervém, nenhuma adversidade pode prevalecer. Seu estandarte é um símbolo que proclama sua autoridade, seu poder e, acima de tudo, sua fidelidade. Agora observe a primeira parte do versículo. E temerão desde o ocidente o nome do Senhor e desde o nascer do sol a sua glória. A majestade de Deus não tem limites. Do Oriente ao Ocidente, seu nome será reconhecido. Aqui não estamos falando de um Deus local, limitado ou distante. Não. O poder e a glória de Deus transcendem as fronteiras da humanidade. Não há lugar na terra onde sua luz não possa brilhar. E essa mesma glória que abrange todo o mundo é a que luta por você quando o inimigo ataca. Pense nisso. Se Deus é tão grande e tão majestoso que todo o universo o reverencia, que inimigo pode realmente contra você? O inimigo pode vir com força, como um rio que parece arrastar tudo. Mas a intervenção de Deus é ativa, decisiva e poderosa. Não é que Deus apenas observe de longe. Ele toma partido, coloca-se ao seu lado e levanta seu estandarte como sinal de vitória. E isso muda tudo. Porque se Deus luta por você, quem pode estar contra você? A batalha já está vencida. Não importa o quão grande pareça o problema, porque maior é aquele que está com você. Isso nos leva a algo muito importante. A proteção de Deus não é passiva, é intencional, constante e perfeita.
Quando o Espírito do Senhor levanta um estandarte, é como se Deus dissesse: aqui estou, até aqui chegou o inimigo, meus filhos não serão vencidos. Essa imagem de um estandarte levantado era nos tempos antigos um sinal de que o exército vencedor havia chegado. Assim age Deus na sua vida. Seu Espírito intervém e põe fim às tempestades, às vozes de dúvida, ao medo que quer te paralisar. Ele faz isso com poder e autoridade. Então, como aplicar essa promessa na sua vida? Na próxima vez que sentir que o inimigo quer te arrastar, lembre-se de que você não está sozinho. Quando uma crise parecer surgir de repente e sem aviso, levante os olhos para o céu e clame ao Espírito do Senhor. Ele levantará seu estandarte e te defenderá. Não permita que o medo tome o controle. Confie que Deus não permitirá que a corrente te arraste. Talvez as águas alcancem seus pés, mas jamais te afundarão, porque o Senhor está contigo. E aqui está a maior transformação. Quando você realmente acredita nessa promessa, sua perspectiva muda. Você para de focar no tamanho do problema e começa a focar no tamanho do seu Deus. Seu Espírito levantará o estandarte, não porque você merece, mas porque Ele é fiel e cumpre sua palavra. Ele te protege, te defende e te restaura. E isso deve encher você de confiança e esperança. Então aconteça o que acontecer, agarre-se a essa verdade. Mesmo que o inimigo venha com força, Deus sempre intervirá a seu favor. A glória do seu nome será proclamada do Oriente ao Ocidente, e seu estandarte será o sinal da sua vitória. Confie na sua proteção, porque com Deus ao seu lado, a batalha já está vencida. Número 4. Promessa de proteção e vitória divina. Deixe-me te dizer algo. Isaías 54, versículo 17, não é apenas um versículo da Bíblia, é uma declaração de guerra contra tudo o que tenta te destruir. Ouça bem o que diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda língua que se levantar contra ti em juízo. Agora imagine que você está no pior momento da sua vida. As críticas não param, as dificuldades parecem intermináveis e as circunstâncias gritam que você está derrotado. Mas aqui está Deus, te olhando com firmeza e te lembrando: meu filho, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você entende o peso dessas palavras? Não é que não existam armas, não é que não haja batalhas, é que essas armas não vão cumprir o propósito delas, elas não vencerão. A promessa de proteção de Deus é inabalável. Ele não prometeu uma vida sem tempestades, mas garantiu que você estará de pé quando elas passarem. Quantas vezes você já sentiu que tudo está contra você? Pessoas te criticando, rumores te afetando, problemas que parecem insuperáveis. Mas Deus diz que as armas, mesmo afiadas, não poderão te ferir porque Ele é o seu escudo. Se Deus está contigo, que força pode realmente te destruir? Isso não significa que o processo será fácil, mas significa que a vitória está garantida se você se mantiver firme na sua fé. Cada prova, cada palavra negativa, cada obstáculo é uma oportunidade para que a glória dele se manifeste na sua vida. E aqui vem o melhor: você não é um espectador passivo nessa batalha. Condenarás toda língua que se levantar contra ti. Isso não significa que você precisa entrar em debates intermináveis ou responder a todas as críticas. Significa que sua fé e suas ações serão a sua defesa mais poderosa. Sabe qual é a melhor maneira de silenciar aqueles que falam mal de você? Vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando você confia nele, sua própria vida se torna um testemunho do poder dele. Você não precisa lutar com palavras. Sua paz, sua integridade e seus frutos falarão por você. Pense nisso. Essa promessa não é para todos. É a herança dos servos do Senhor. Essa palavra herança é incrível, porque nos lembra que não precisamos conquistar a proteção de Deus. É algo que Ele nos dá, porque somos seus filhos e seus servos fiéis. Mas aqui há um compromisso. Ser servo significa viver sob sua orientação.
obedecer à sua palavra e confiar no seu tempo. De que adianta reclamar as promessas de Deus se não estamos dispostos a caminhar com Ele? Se você realmente quer que essa proteção se manifeste, sua vida precisa refletir sua fé. Deus não apenas promete te proteger, Ele promete te salvar. A última parte do versículo deixa isso claro. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Essa frase é poderosa porque nos lembra que a intervenção de Deus não é opcional nem incerta. Ele virá. Talvez não da forma como você espera ou no momento que deseja, mas o resgate dele é certo. Quando você se sentir perdido, quando parecer que não há saída, lembre-se de que a salvação não vem do mundo, nem das suas habilidades ou recursos. Vem diretamente de Deus. Agora traga isso para o seu dia a dia. Talvez você esteja enfrentando acusações no trabalho, alguém tentando te desvalorizar ou as circunstâncias estejam gritando que você não vai conseguir. Declare esta promessa: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Caminhe de cabeça erguida, sabendo que Deus está lutando as suas batalhas. Não importa se os rumores são altos, se as críticas são severas ou se o inimigo parece poderoso. No reino de Deus, você já é mais que vencedor. E aqui está a grande transformação. Quando você confia nessa promessa, algo dentro de você muda. Você deixa de viver com medo e começa a viver com coragem. Você não se preocupa mais com o que os outros dizem, porque sabe que sua identidade e sua vitória estão em Deus. Isso não significa que você não sentirá o peso da batalha, mas significa que você poderá caminhar com paz no meio dela. Porque quando você sabe que o Todo-Poderoso luta por você, o que pode realmente te derrubar? Hoje, quero que leve isso no coração. As armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Os inimigos podem se levantar, mas cairão. E você permanecerá de pé, porque Deus não apenas te protege, Ele te sustenta e te salva. Confie na sua promessa, confie no seu poder e viva com a certeza de que a vitória já é sua. Número 5. Refúgio e elevação na torre forte de Deus. Alguma vez você já sentiu que não tem para onde correr? Como se o peso da vida estivesse te esmagando e você não conseguisse encontrar um lugar seguro para respirar. Mas ouça o que diz Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará seguro. Esta não é apenas uma frase poética. É uma promessa de refúgio, proteção e restauração que só Deus pode oferecer. Seu nome não é apenas um título, é poder, segurança e fortaleza inabalável. Imagine uma torre forte, uma estrutura imponente que se eleva em meio a uma batalha. Nos tempos antigos, as torres fortes eram o lugar para onde as pessoas corriam quando os inimigos atacavam. Era o refúgio mais seguro, um local onde podiam encontrar proteção e descanso. Assim é o nome do Senhor. Quando a palavra diz Torre forte é o nome do Senhor, está nos lembrando que o próprio Deus é nosso refúgio seguro. Seu nome representa seu caráter, seu poder, sua fidelidade, seu amor e sua capacidade de nos defender em qualquer circunstância. Não importa o quão grande seja o inimigo que te ameaça, o nome do Senhor é uma fortaleza que não pode ser derrubada. O próximo passo é essencial. A ela correrá o justo. Você percebe que há uma ação? Não basta saber que Deus é uma torre forte. Você precisa correr para Ele. Isso significa que você deve buscar a Deus ativamente, especialmente nos momentos em que sente que tudo está desmoronando. Não fique paralisado pelo medo. Não procure refúgio em coisas temporárias que não podem te sustentar. Correr para Deus implica orar, ler sua palavra, confiar em suas promessas e permitir que sua presença te envolva. A fé não é estática, é movimento. É reconhecer que não importa o que você enfrente, seu verdadeiro refúgio está em Deus e não na sua própria força. Mas aqui vem o melhor. Quando você corre para Deus, estará seguro. Deus não apenas te protege, Ele te eleva. Talvez você se sinta caído, derrotado, sem forças para continuar.
Mas Deus, em sua fidelidade, não apenas te oferece refúgio. Ele te restaura, te fortalece e te ergue acima das circunstâncias. Ele muda sua perspectiva. O que antes parecia impossível, agora você vê do alto da torre forte dele. Ali, desse lugar elevado, as batalhas perdem o poder e o medo se dissipa. Porque agora você não está olhando para seus problemas de baixo. Você os está vendo da fortaleza de Deus. Pense nas situações que você está enfrentando hoje. Talvez seja um problema financeiro que tem tirado seu sono, um relacionamento quebrado que parece irreparável ou uma luta interna com seu propósito e identidade. Tudo parece grande demais, esmagador demais. Mas deixe-me te dizer algo. A torre forte do Senhor não tem rachaduras. Não importa o tamanho da tempestade, quando você corre para Ele, está seguro. Você pode descansar, respirar e recuperar as forças necessárias para seguir em frente. Agora, viver com essa confiança transforma sua vida. Você não apenas encontra paz no meio do caos, mas também inspira outras pessoas. As pessoas começam a se perguntar: por que você não se abala? Por que continua confiando? E é aí que você pode dizer: porque meu refúgio está no Senhor. Ele é minha torre forte. Nele estou seguro. Essa confiança não é arrogância. É uma declaração de fé no Deus que nunca falha. Então hoje, corra para a torre forte do Senhor. Não espere a batalha se intensificar. Refugie-se no nome dele. Clame por ele. Confie nele e entregue suas cargas. Deus não apenas te protegerá, ele te erguerá. Quando o mundo tentar te derrubar, quando tudo parecer perdido, lembre-se de que o nome do Senhor é seu refúgio eterno. Ali, na sua torre forte, você encontrará tudo o que precisa: segurança, paz e vitória. Número 6. A garantia da vitória divina. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não estava fazendo uma pergunta qualquer. Não. Ele estava declarando uma verdade que abala as bases de qualquer dúvida ou medo. Pense nisso por um momento. Se o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, que força pode realmente te vencer? Aqui não falamos de um aliado comum, mas do Criador do universo. O mesmo Deus que, com uma palavra, criou tudo o que você vê, agora está contigo, lutando suas batalhas. Essa realidade muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Quando Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? É como se ele nos olhasse nos olhos e nos desafiasse a refletir. Porque como podemos nos sentir derrotados quando nosso defensor é invencível? É um convite para lembrar que qualquer ataque, qualquer dificuldade, por maior que pareça, é pequena diante do poder de Deus. Não significa que não haverá provações ou adversários. Significa que, mesmo que venham contra você, não prevalecerão. É como se Deus estivesse parado na sua frente, dizendo a tudo que tenta te derrubar: este é meu, você não pode tocá-lo. Essa é a proteção divina, imparável, completa e firme. E aqui está o ponto importante: entender que, se Deus é por nós, não é apenas uma frase bonita para recitar, mas uma declaração de fé. Você sabe o que significa que Deus esteja contigo? Significa que sua presença vai com você aonde quer que você vá. Se você enfrenta uma doença, Ele está lá te sustentando. Se passa por problemas financeiros, Ele provê e te dá sabedoria. Se você se sente sozinho ou rejeitado, Ele te abraça com seu amor eterno. Ter Deus ao seu lado não é apenas saber disso intelectualmente, é viver isso todos os dias. É acordar e dizer: não importa o que enfrento hoje, porque o meu Deus é maior que qualquer problema. A soberania de Deus é a chave aqui. Quando entendemos que Ele tem o controle absoluto de tudo, as preocupações começam a perder o poder. Por que se preocupar com o que você não pode controlar, se Deus pode? Pense nisso. O mesmo Deus que acalmou tempestades com uma única palavra, que abriu mares e ressuscitou mortos, está lutando suas batalhas.
Essa é a confiança que transforma medo em paz. Quando você reconhece que não precisa lutar sozinho, sua perspectiva muda. Porque não é a sua força que te sustenta, é a força de Deus. Por isso, essa promessa também reforça nossa identidade. Você não é alguém abandonado à própria sorte. Você é um filho de Deus, um herdeiro das suas promessas. O seu valor e a sua segurança não vêm das suas habilidades, do seu status ou das suas circunstâncias. Vem de quem está contigo. Viver com essa certeza te permite caminhar de cabeça erguida, não importando o que você enfrente. Porque você sabe que não caminha sozinho. Você sabe que cada passo está protegido, guiado e apoiado pelo Todo-Poderoso. Agora pense em como isso se aplica à sua vida diária. Talvez você enfrente críticas no trabalho, momentos difíceis em casa ou batalhas internas que não contou a ninguém. Mas quero te lembrar de algo. Se Deus está contigo, nada pode te derrotar. Você pode descansar na sua proteção e agir com coragem. Cada vez que o medo bater à sua porta, responda com esta promessa: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso não é arrogância, é confiança. Confiança naquele que nunca falha, naquele que sempre cumpre suas promessas. Viver com essa mentalidade te transforma. Você não se deixa vencer pelo desânimo ou pelas palavras dos outros. Sua paz já não depende do que acontece ao seu redor, porque vem de uma fonte eterna, o próprio Deus. Essa é a vitória divina. Não uma vitória temporária ou parcial, mas uma garantia completa de que com Deus, o final da história sempre será a seu favor. Então hoje, lembre-se desta verdade. Você não está sozinho, não está derrotado e não está desprotegido. Se Deus luta por você, nada pode te parar. Declare essa promessa, viva-a e deixe que o poder dele te dê força para enfrentar qualquer batalha com a certeza de que a vitória já está garantida. Número 7. Coragem e confiança na presença de Deus. Deus te diz algo hoje, algo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta suas batalhas. Esforcem-se e sejam corajosos. Não tenham medo nem fiquem aterrorizados, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele nunca os deixará nem os abandonará. Você percebe o quão poderosa é essa promessa? Aqui não há espaço para dúvida nem para medo. É um mandamento claro e direto. Deus está te chamando a se levantar, a enfrentar o que vier com coragem e sem temor. Mas aqui está o mais importante. Você não está sozinho nisso. Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, está com você. A coragem de que este versículo fala não é um sentimento passageiro nem uma emoção temporária. É uma decisão, um compromisso de avançar apesar do medo. E sejamos honestos, todos enfrentamos momentos que nos assustam. Talvez você esteja em uma situação financeira difícil, ou a doença tenha tocado sua casa, ou simplesmente sinta que a vida está te sobrecarregando. É fácil se sentir pequeno e fraco diante das provações. Mas veja bem, Deus não está pedindo que você dependa da sua própria força. Não, Ele diz: esforce-se e seja corajoso, porque a presença dele te fortalece e o poder dele te sustenta. Agora, aqui está a chave. Deus não está prometendo que não haverá desafios. A frase "não tenham medo nem fiquem aterrorizados" não significa que as provações desaparecerão, mas que você tem uma escolha. Você pode deixar que o medo te paralise ou pode confiar que Deus está contigo. E quando Ele está contigo, não há razão para temer. Por quê? Porque a presença dele faz a diferença. É como se você tivesse um exército celestial marchando ao seu lado, e cada passo que você dá é firme, porque o terreno já foi preparado por Deus. Essa promessa é pessoal, não é algo que você ouve de fora, é algo que precisa ressoar no seu coração. O Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Não é apenas que Deus está te observando de longe, Ele está com você, passo a passo, em cada decisão, em cada luta. Talvez agora mesmo você se pergunte se Ele realmente está ali, se Ele realmente não te deixará.
Deixe-me te lembrar de algo. Deus não abandona os seus. Ele nunca abandonou e nunca abandonará. Se você está passando por uma tempestade, confie nisto. Ele ainda está ali te sustentando, mesmo que você não consiga vê-lo. E essa promessa não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também de forma prática. Imagine enfrentar cada dia com essa certeza, aquela reunião difícil no trabalho, aquela conversa pendente com alguém que você ama, aquele diagnóstico que tirou o seu sono. Se Deus está contigo, não há lugar para o terror. Não significa que você não sentirá medo, mas significa que esse medo não terá a última palavra. Você caminhará com coragem, porque sabe quem te sustenta. Mas há algo mais. Essa coragem não transforma apenas você, mas também impacta as pessoas ao seu redor. Quando veem que você caminha com firmeza, que não se dobra diante das provações, que sua fé não balança, começam a se perguntar: qual é o segredo dele? E aí está a sua oportunidade de dizer: eu não estou sozinho. Deus está comigo e Ele nunca me abandona. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Então hoje decida isto. Deixe que essa promessa seja sua âncora. Quando o medo tentar entrar, lembre a Ele a quem você pertence. Diga em voz alta: o Senhor, o meu Deus, está comigo, não temerei. Caminhe com coragem, porque Deus não te deixará no meio da batalha. Esforçar-se e ser corajoso não significa não sentir medo, significa agir apesar dele, sabendo que o Deus que nunca falha está ao seu lado. Ele é seu defensor, seu refúgio e seu guia. Ele jamais te abandonará. Número 8. A fidelidade de Deus como fortaleza e proteção. Veja isso. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do mal. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Em uma única frase, o apóstolo Paulo nos lembra quem é Deus e o que Ele faz por mim e por você. Essa promessa não é apenas uma declaração do que Deus pode fazer, mas uma revelação do seu caráter. Deus é fiel, e quando Ele diz que vai te fortalecer e te guardar do mal, não é apenas palavras. Ele cumpre, porque se existe algo que distingue Deus de tudo mais nesta vida, é sua fidelidade constante e seu amor imutável. A fidelidade de Deus é inabalável, Ele não falha. Nós falhamos o tempo todo, não é? Duvidamos, caímos, retrocedemos, mas Deus permanece firme. Ele é como uma âncora que nunca se move, por mais forte que o vento sopre. Talvez você se pergunte: por que Deus continua sendo fiel comigo, mesmo eu tendo falhado tantas vezes? A resposta está na natureza dele. Sua fidelidade não depende do que você faz, mas de quem ele é. Você pode ter tido uma semana difícil, pode ter cometido erros, mas deixe-me te dizer isto: Deus não desiste de você. Ele continua lá te sustentando, te protegendo e te chamando a confiar na promessa dele. E preste atenção no que Paulo diz: Ele os fortalecerá. Isso significa que é Deus quem te dá firmeza, quem te fortalece quando você sente que não aguenta mais. Já aconteceu de você sentir que o chão sob seus pés está tremendo? Que tudo ao seu redor está instável? Seu trabalho, seus relacionamentos, suas emoções? Mas em meio a tudo isso, Deus te fortalece. É como se Ele segurasse sua mão e dissesse: você não vai cair, porque eu estou aqui com você. A vida pode ser incerta, mas Deus é a rocha sobre a qual você pode se firmar com segurança. Agora ouça isto: e os guardará do mal. A promessa de proteção de Deus não significa que você nunca enfrentará provas ou dificuldades. Não. Significa que o mal não poderá te destruir. Deus está vigilante sobre sua vida, mesmo nos momentos em que parece que você está sozinho. Ele te guarda das tentações, dos ataques espirituais e até de você mesmo, quando seus pensamentos negativos tentam te vencer. Talvez você sinta que as lutas são grandes demais, que não há saída, mas ali está Deus, te cobrindo com seu amor e defendendo seu coração e sua mente do mal que tenta te derrubar.
Quero que você pense em algo. Quantas vezes Deus te protegeu sem que você sequer percebesse? Às vezes, nos concentramos tanto no que nos falta que esquecemos das vezes em que Deus nos livrou de acidentes, de más decisões ou de caminhos que teriam nos levado à destruição. E a fidelidade dele se estende a todos os aspectos da nossa vida. Não há detalhe pequeno demais para que Deus cuide. Cada passo que você dá, cada caminho que percorre, ele está lá, firme, presente e protetor. Então, como aplicar isso à sua vida? Quando enfrentar momentos de incerteza, lembre-se de quem é o seu Deus. Lembre ao seu medo que Deus é fiel. Declare com sua boca: o Senhor me fortalecerá e me guardará do mal. Porque quando você faz isso, sua fé se ativa e seu espírito se fortalece. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, por dentro você está seguro. A fidelidade de Deus não apenas te sustenta, mas também te transforma. Ela te dá paz quando tudo parece caos, te dá esperança quando tudo parece perdido. Hoje, eu te convido a descansar nessa verdade. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não está sozinho, você não está desprotegido. Ele te guarda, te fortalece e te levanta. Não importa o que você enfrente. Caminhe com confiança porque você tem ao seu lado o Deus fiel, que nunca te abandona e que sempre te protegerá do mal. Número 9. A defesa celestial de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te protegeu sem que você soubesse? Salmos 34, versículo 7, nos diz algo incrível. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora imagine essa cena por um momento. Você está cercado por um acampamento de anjos, guerreiros celestiais prontos para te proteger. Você não está sozinho, não está desprotegido e não há inimigo, visível ou invisível, que possa atravessar essa barreira divina. Assim é a poderosa defesa celestial de Deus. Quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, não está falando de uma visita temporária, como alguém que chega e vai embora. Está falando de algo permanente, constante. A palavra acampar sugere que Deus colocou um escudo vivo, uma muralha espiritual ao seu redor. Não é algo que você possa ver com os olhos, mas está ali. Cada vez que você sai de casa, cada vez que enfrenta uma situação perigosa ou uma batalha emocional, Deus está cuidando de você. Os anjos não são apenas observadores, estão ativos, guardando cada passo que você dá e prontos para intervir quando necessário. E então vem essa promessa tão poderosa e os livra. Eles não apenas cuidam de você, eles te defendem. Isso significa que quando o inimigo tenta te atacar, seja com problemas, pensamentos negativos ou pessoas que querem te prejudicar, os anjos de Deus entram em ação. Alguma vez você já esteve em uma situação onde parecia que tudo daria errado e de repente algo mudou? Talvez uma porta tenha se aberto, um acidente tenha sido evitado ou um problema tenha sido resolvido sem explicação. Isso não foi coincidência. Foi a defesa divina de Deus se manifestando em sua vida. Mas aqui está algo fundamental. Essa promessa é para os que o temem. Agora, o que significa temer ao Senhor? Não se trata de ter medo dele, como se tem medo de algo perigoso. Temer a Deus significa respeitá-lo, honrá-lo, viver com reverência a ele. É reconhecer quem ele é e dar a ele o lugar que merece em sua vida. É dizer: Senhor, tu estás no controle, eu confio em ti. Quando você decide viver dessa maneira, quando teme ao Senhor e depende dele, sua proteção se torna uma garantia constante na sua vida. Esse temor reverente também fortalece sua relação com Deus. Ele te mantém próximo dele. E quando você está perto de Deus, está sob sua cobertura. Isso não significa que não haverá dificuldades. Significa que você não as enfrentará sozinho. Ele colocou uma defesa ao seu redor, uma defesa que não pode ser rompida pelo mal. Isso te dá uma segurança e uma paz que o mundo não consegue entender.
Mesmo quando o inimigo ruge, você pode descansar na promessa de que Deus e seus anjos estão ao seu redor. Pense no seu dia a dia. Talvez você esteja enfrentando desafios no trabalho, problemas familiares ou até mesmo batalhas internas. É fácil se sentir vulnerável, como se não tivesse defesa. Mas lembre-se disto: a presença de Deus e de seus anjos te cerca. Você não precisa lutar sozinho. Toda vez que sentir medo, toda vez que o inimigo tentar te desanimar, declare esta promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ao fazer isso, você se lembrará de que não está desprotegido nem abandonado. Deus está lutando por você. Isso não apenas muda sua perspectiva, mas também muda a forma como você vive. Você começa a caminhar com confiança, sabendo que o Todo-Poderoso colocou um escudo ao seu redor. Você não vive mais com medo do o que vai acontecer, porque sabe que está coberto pela defesa celestial de Deus. Suas decisões se tornam mais firmes, seu espírito se fortalece e sua paz se aprofunda. E isso não impacta apenas você. Aqueles ao seu redor verão essa confiança e começarão a perguntar: por que você está tão seguro? E essa é sua oportunidade de dizer: Deus me guarda, seus anjos me defendem, eu não caminho sozinho. Então hoje, quero que você leve isso no coração. Não importa o que você enfrente, não importa o tamanho do desafio, Deus colocou um acampamento de anjos ao seu redor. Confie na proteção dele, viva em reverência a ele e lembre-se sempre de que sua defesa é impenetrável. Quando você teme ao Senhor, não há adversidade que possa te derrotar, porque a defesa celestial de Deus nunca falha. Número 10. A defesa ativa de Deus em nossas batalhas. Você já sentiu que a batalha que enfrenta é grande demais? Como se estivesse lutando com suas próprias forças, cansado, esgotado, sem saber se terá capacidade para continuar. Mas ouça esta promessa de Deus em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em paz. Isso não é uma sugestão, é uma declaração firme e poderosa. Deus não está dizendo que vai te ajudar só um pouco. Ele está prometendo lutar por você. E se Deus luta, a vitória está garantida. Quando Deus disse essas palavras ao povo de Israel, eles estavam em uma situação impossível. Imagine, tinham o exército egípcio atrás, furioso e pronto para destruí-los, e o Mar Vermelho à frente, bloqueando qualquer chance de fuga. Não havia saída. O desespero devia ser imenso, mas naquele momento Deus falou e disse: fiquem em paz, eu lutarei por vocês. E aqui está a chave: Deus não apenas luta por você, Ele faz isso enquanto você está tranquilo. Ele quer que você solte as armas que não te pertencem e permita que seu poder haja. Preste atenção na frase: o Senhor lutará. Não diz talvez, nem depende do seu esforço. É uma promessa absoluta. Deus age a seu favor com toda a sua autoridade e poder. Isso significa que não importa o tamanho da batalha, problemas financeiros, doenças, relacionamentos rompidos, conflitos internos. Se Deus luta, o inimigo não tem chance, e aqui vem o melhor. Você não precisa se desgastar tentando resolver tudo. Sua parte é confiar e ficar em paz. Mas me diga uma coisa: por que é tão difícil ficarmos em paz? Porque pensamos que tudo depende de nós, que se não agirmos rápido, as coisas vão desmoronar. Esquecemos que Deus já está agindo. Ele não precisa que lutemos desesperadamente com nossas forças limitadas. O poder dele é mais que suficiente. Ficar em paz não significa ser passivo ou cruzar os braços. Significa descansar na certeza de que Deus está no controle. É parar de lutar contra o que você não pode mudar e permitir que Deus faça o que você não pode fazer. Agora, como isso se aplica à sua vida diária? Imagine que você enfrenta uma crise no trabalho e tudo parece estar desmoronando. Você se preocupa, não dorme, pensa que o peso do problema está nos seus ombros. Mas Deus diz: pare, eu estou lutando por você.
Ou talvez você enfrente uma batalha emocional, uma ansiedade que não te deixa seguir em frente e ache que está sozinho. Ali também Deus diz: deixe que eu lute por você, porque quando você solta o controle e confia nele, algo muda dentro de você. A paz dele substitui sua angústia e a força dele ocupa o lugar da sua fraqueza. Aqui está algo incrível. Quando Deus luta por você, ele não apenas te dá a vitória, mas faz isso de uma maneira que sua glória se manifeste. Foi isso que aconteceu no Mar Vermelho. Deus não apenas libertou os israelitas, ele abriu o mar, criou um caminho onde não havia nenhum e demonstrou seu poder diante de todos. É assim que ele age. Deus não quer apenas resolver o seu problema, ele quer te mostrar que nada nem ninguém pode impedir o plano dele. Então, o que você está enfrentando hoje? Qual é a batalha que parece impossível? Ouça o que Deus te diz: eu luto por você, fique tranquilo. Talvez você pense que seus esforços não são suficientes, e você está certo. Mas você não precisa ser suficiente, porque Deus já é. O poder dele não tem limites, a defesa dele não falha. E se Deus luta por você, você pode descansar, pode deixar o medo ir embora, pode estar em paz. Hoje, escolha confiar. Feche os olhos e diga: Senhor, entrego esta batalha em tuas mãos. Eu ficarei em paz, porque sei que tu lutas por mim. E enquanto faz isso, enquanto entrega essa carga, algo começará a mudar. Você sentirá aquela paz que só Deus pode dar, aquela certeza de que a vitória vem dele. Lembre-se, Deus luta por você. Você não está sozinho. A batalha já está vencida. Número 11. Caminho perfeito e proteção impecável em Deus. O caminho de Deus é perfeito. Talvez às vezes você não o veja, talvez você não o entenda, mas o plano dele está sempre livre de erros. Sabe por quê? Porque Deus vê o que nós não podemos ver. Ele conhece o início, o processo e o fim. O que para você parece um desvio ou um tropeço na vida, para Deus é parte do processo que está te preparando para um propósito maior. A frase "perfeito é o caminho de Deus" não significa que tudo será fácil ou que não haverá provações. Significa que mesmo que o caminho tenha pedras, montanhas ou vales escuros, cada passo está perfeitamente desenhado para o seu crescimento, para moldar o seu caráter e, acima de tudo, para te aproximar mais dele. Confie no plano divino, porque, mesmo que às vezes você não veja o caminho claro, Deus vê. E acredite, o caminho dele nunca falha. Por outro lado, a palavra do Senhor é impecável. Isso é poderoso porque vivemos em um mundo onde as palavras têm pouco valor. Promessas quebradas, compromissos não cumpridos, palavras ditas sem pensar. Mas a palavra de Deus não tem falhas, não há mentira nem erro nela. Quando Deus promete algo, você pode ter certeza de que se cumprirá. Ele não muda de ideia, não esquece e não te abandona no meio do processo. Se Deus disse que estará contigo, Ele estará. Se prometeu que te sustentará, assim será. Precisamos voltar a essa verdade fundamental. A Bíblia não é apenas um livro qualquer, é a palavra viva de Deus, e cada promessa que contém foi desenhada para fortalecer sua vida, te guiar e te dar esperança. Além disso, Deus se descreve como um escudo. Você já parou para pensar no que isso significa? Um escudo não apenas te protege, mas também te dá a segurança de que você pode avançar sem medo. Quando você enfrenta ataques, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, Deus se coloca entre você e o perigo. Ele não permite que as circunstâncias te derrotem. Ele se torna sua defesa. O inimigo pode lançar seus dardos de dúvida, medo e desesperança. Mas, se você se refugiar em Deus, esses ataques não prosperarão. O problema é que, muitas vezes, buscamos refúgio em lugares errados, em pessoas, no dinheiro, em soluções temporárias. Mas nada pode te proteger como Deus. Nada é mais seguro do que o escudo dele, porque ele cobre cada área da sua vida. Refugiar-se em Deus exige ação. Não é apenas dizer que você confia nele. É correr para a sua presença quando as coisas ficam difíceis.
é abrir sua palavra e acreditar em cada promessa que você encontra ali. É orar com a certeza de que Ele te ouve e agir com a convicção de que você não está sozinho. Porque refugiar-se em Deus não é escapar dos problemas, é enfrentá-los com a força dele. Quando você faz de Deus o seu refúgio, sua perspectiva muda. A tempestade pode rugir ao seu redor, mas o seu coração permanece em paz porque você sabe quem está com você. E não importa o tamanho do desafio, Deus sempre será maior. Quando você se deparar com caminhos difíceis, quando sentir que as provações estão te sobrecarregando, lembre-se disso. O caminho de Deus é perfeito. Se Ele te guia, você não se perderá. A palavra dele é impecável. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. E Ele é o seu escudo, o refúgio seguro onde você pode encontrar proteção e força. Então confie, continue avançando, refugie-se nele todos os dias, porque Deus nunca falha e o amor e a fidelidade dele são eternos. O caminho dele te levará onde você precisa estar. A palavra dele será sua âncora e o escudo dele te protegerá de tudo o que tentar te ferir. Número 12. Força e sustento na justiça de Deus. Você já sentiu que o medo queria te paralisar? Como se não tivesse forças para seguir em frente? Como se a situação que enfrenta estivesse te esmagando? Deixe-me te dizer algo. Deus tem uma palavra para você hoje, e está em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta não é uma promessa qualquer. É o próprio Deus, o Todo-Poderoso, te dizendo que você não está sozinho e que não há nada a temer. Quando Deus diz, não temas, porque eu estou contigo, é como se Ele estivesse estendendo a mão e te olhando nos olhos para dizer, por que você está tão preocupado? Eu estou aqui, o Criador do universo, aquele que tem todo o poder e controle sobre qualquer situação. Eu estou com você. E isso muda tudo. Não é o mesmo enfrentar suas batalhas sozinho ou sabendo que Deus está ao seu lado. Sua presença constante transforma o medo em confiança. Não importa o tamanho do problema, porque a presença de Deus é maior que qualquer adversidade. E então ele acrescenta, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Isso significa que o próprio Deus te dá a força que você precisa. Ele não te pede para lutar com suas próprias capacidades, nem para se desgastar tentando resolver tudo sozinho. Quando você sente que não pode mais, que já não tem forças nem para se levantar, Deus te diz, não desista, porque eu te sustento. Eu te levanto quando você cai, eu te empurro para frente quando você quer desistir. Aqui não se trata do quão forte você é, mas do quão forte Deus é. Ele te capacita, te renova e te dá o que você precisa para continuar. Preste atenção no que ele diz em seguida. Eu te ajudo e te sustento sempre. Essa palavra sempre não é por acaso. A ajuda de Deus não tem limites nem data de validade. Não importa se a tempestade dura dias, meses ou anos. A promessa de Deus é firme e constante. Ele sempre te ajudará. Ele não te abandonará no meio do caminho, nem te deixará à sua própria sorte. Talvez você se pergunte, e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Deixe-me te lembrar de algo. A ajuda dele não depende da sua perfeição. Ela depende do amor incondicional que ele tem por você. Mas aqui está a parte mais poderosa. Eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra de Deus é símbolo de poder, autoridade e justiça. Quando ele diz que te sustentará com sua destra, ele está prometendo te defender, te sustentar e agir a seu favor. Talvez você esteja enfrentando situações injustas, uma acusação falsa, uma traição ou algo que sente que não merece. Mas Deus diz que sua justiça te sustentará. Ele vê o que outros não veem. Ele corrige o que é injusto e te protege do mal. Você pode confiar que ele agirá no momento certo. Agora, como aplicar isso à sua vida diária?
Imagine que você está enfrentando um desafio no trabalho, na família ou na sua saúde. Você sente que não tem forças, que a situação está além do seu controle. Pare por um momento e lembre-se dessa promessa. Declare com sua boca: não temerei, porque Deus está comigo. Não desanimarei, porque Ele me dá forças. Deus me ajuda e me sustenta com sua justiça. Cada vez que o medo bater à sua porta, responda com essa verdade: a batalha não é sua, é de Deus. Ele está contigo, lutando por você. Essa promessa transforma nossa perspectiva. Ela nos ensina a caminhar com coragem, a confiar no poder dele e a não desistir. Porque quando Deus te sustenta, nada pode te derrubar. Talvez a situação não mude imediatamente, mas o seu coração mudará. Você não andará mais com medo, mas com a confiança de que Deus está ao seu lado, te cuidando, te fortalecendo e te guiando. Porque, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Então hoje, se você se sente fraco, se o medo quer te dominar, agarre-se com força a essa promessa. Deus está contigo. Ele é o seu sustento, a sua justiça e o seu defensor. Não tenha medo, não desista. Ele nunca falhará com você. Número 13. Amparo e força nas tribulações. Você já se sentiu à beira do colapso? Como se as tribulações da vida te atacassem sem parar, até que você simplesmente não saiba mais como resistir? Nesses momentos há uma promessa que muda tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46. Esta não é apenas uma frase para ler e ignorar. É uma verdade poderosa que pode te sustentar nos momentos mais sombrios e difíceis. Deus não é um refúgio temporário nem uma ajuda parcial. Ele é o seu amparo, a sua fortaleza e o seu socorro quando você mais precisa. Quando o Salmo diz que Deus é o nosso refúgio, ele nos mostra uma imagem de um abrigo seguro. Imagine que você está no meio de uma tempestade violenta, com o vento batendo forte e a chuva caindo sem parar. Mas então você encontra um refúgio, uma estrutura sólida, onde não apenas está protegido, mas também em paz. Assim é Deus. Quando o mundo lança problemas, preocupações e provações, Deus te oferece esse abrigo onde você pode descansar. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Não importa a magnitude do problema. Pode ser um diagnóstico médico, uma dívida insustentável, um relacionamento quebrado. Deus está lá, firme e constante, para te proteger. Mas não para por aí. Deus também é a sua fortaleza. Sabe o que isso significa? Que Ele não apenas te resguarda, mas também te dá a força necessária para seguir em frente. Porque sim, às vezes não basta se refugiar. Há momentos em que você precisa se levantar e lutar. E quando suas forças se esgotam, quando você sente que não consegue dar mais um passo, é aí que a força de Deus se torna real. Ele supre a sua fraqueza com o seu poder. A força dele não tem limites. Enquanto as nossas forças se desgastam, a dele é inesgotável e está disponível para você todos os dias. Agora preste atenção. Deus não é apenas refúgio e fortaleza, mas também socorro bem presente nas tribulações. Você percebe o que isso significa? Deus não chega atrasado. Quando você clama a Ele, sua ajuda é pontual, imediata e perfeita. Talvez você sinta que a solução não chega ou que Deus está em silêncio, mas posso te assegurar de uma coisa: Ele nunca está ausente. A resposta dele chega no momento certo. O fato de você não conseguir ver sempre o que Ele está fazendo não significa que Ele não está agindo. Muitas vezes, enquanto você espera, Deus já está lutando a sua batalha nos bastidores, preparando algo muito maior e perfeito para você. O mais poderoso de tudo isso é que essa promessa não tem limitações. Deus não diz que vai te ajudar apenas nos problemas pequenos ou nas situações fáceis. Não. Essa promessa é para todas as suas tribulações, físicas, emocionais, espirituais, seja o que for que esteja roubando a sua paz hoje. Deus tem o poder para enfrentá-lo e derrotá-lo. Ele te protegerá, te fortalecerá e te dará auxílio em todas as áreas da sua vida. Essa proteção não é temporária nem parcial.
ela é constante e completa. Quando vivemos com essa verdade em mente, algo muda dentro de nós. Já não vivemos com medo, não nos deixamos vencer pela ansiedade ou pelo estresse. Em vez disso, enfrentamos os desafios com coragem, porque sabemos que Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Essa confiança transforma a maneira como enxergamos os problemas, nos dá esperança quando tudo parece perdido, nos lembra de que não estamos sozinhos, de que não dependemos apenas de nossas forças e de que, no final, a vitória pertence a Deus. Hoje, quero que você leve essa verdade com você. Deus não te abandonou. Ele continua sendo o seu amparo e a sua fortaleza. Se você se sente fraco, refugie-se nele. Se está cansado, encontre força no poder dele. E se sente que não pode mais, lembre-se de que o socorro dele chegará na hora certa. Corra para ele, porque na presença dele você encontrará tudo o que precisa. E quando sair dessa tempestade, você não terá apenas sobrevivido, terá sido transformado. Número 14. Presença protetora nas provações da vida. Você já sentiu que estava se afogando em seus problemas, como se uma correnteza te arrastasse e você não conseguisse sair? Ou talvez tenha passado pelo fogo de uma situação tão dolorosa que parecia que você seria consumido. Mas ali, no meio dessas circunstâncias, há uma promessa que não podemos ignorar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Esta é uma declaração que desafia qualquer lógica humana, mas que reflete o coração protetor e fiel de Deus. Ele não diz, se passares, mas quando passares, porque as provações são uma parte inevitável da vida. Mas a diferença, quando você caminha com Deus, é que você nunca as enfrenta sozinho. Deus te diz que quando passares pelas águas, Ele estará contigo. Imagine isso. A água simboliza tudo o que ameaça te afogar. Pode ser a ansiedade que rouba o seu sono, as dívidas que parecem não ter fim, ou os problemas familiares que você não sabe como resolver. É aquele momento em que você sente que não consegue respirar, que não há saída. Mas no meio de tudo, Deus te pega pela mão e diz: você não está sozinho. Eu estou aqui. Eu te sustentarei para que você não afunde. Não importa o quão alta esteja a maré ou o quão forte seja a correnteza. Com Deus ao seu lado, você não será submerso. O que parece impossível de atravessar se torna uma oportunidade para experimentar o poder dele. Depois, ele menciona o fogo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O fogo aqui representa as provações mais intensas. A perda de um ente querido, uma doença inesperada, uma traição que quebra o seu coração. O fogo é abrasador. Faz você se sentir fraco, sem forças, como se cada dia te consumisse mais. Mas ouça isso. Deus promete que a chama não te queimará. Sim, o fogo pode estar perto, pode te cercar, mas ele não te destruirá. E o melhor de tudo é que Deus não apenas te tira do fogo, mas te fortalece através dele. Porque muitas vezes as provações mais difíceis são as que nos purificam e nos tornam mais fortes. Saímos delas com uma fé renovada, com um caráter transformado e com uma confiança inabalável em Deus. Agora talvez você pergunte: por que Deus permite que passemos por isso? A resposta nem sempre entendemos imediatamente, mas há algo certo. Deus usa cada provação para o nosso bem. Ele não está alheio ao que você vive. Sua promessa não é que você nunca enfrentará problemas, mas que você nunca os enfrentará sozinho. Ele estará contigo nas águas e no fogo e não permitirá que essas situações te destruam. Pelo contrário, quando tudo passar, você se levantará mais forte, mais sábio e com uma história de fé para contar. Porque Deus é especialista em transformar as batalhas mais dolorosas em vitórias cheias de propósito. Quando você enfrentar algo que parece impossível, lembre-se, Deus tem o controle.
Confie que a presença dele não apenas te acompanhará, mas te protegerá e te sustentará. Não foque no tamanho do problema, foque no tamanho do seu Deus. As águas não te afogarão, o fogo não te queimará. Porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. Ele caminha ao seu lado, lutando por você, te dando forças quando você sente que não pode mais. Hoje, quero te encorajar a convidar Deus para as suas provações. Clame a Ele, busque a presença dEle e se apegue às suas promessas. Quando o medo te disser que você não vai conseguir, responda com fé. Deus está comigo, Ele me sustenta e me protege. E quando tudo terminar, quando as águas se acalmarem e o fogo se apagar, você poderá olhar para trás e dizer: não foi minha força que me sustentou, foi a fidelidade de Deus. Porque assim é o nosso Pai, fiel, presente e protetor. Não importa o quão grande seja a tempestade ou o quão intenso seja o fogo, Ele está contigo. Número 15. Presença protetora e fortalecedora de Deus. Imagine-se caminhando por um vale escuro, onde você não consegue ver o que há adiante. Talvez você esteja em uma dessas temporadas da vida onde tudo parece incerto, onde cada passo que você dá está cheio de medo e dúvidas. Mas no meio dessa escuridão, há uma voz que ressoa em seu coração e diz: não temas, porque eu estou contigo. É nesse momento que você entende que não está sozinho. Deus caminha com você, mesmo nos vales mais profundos e difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é apenas uma frase bonita. É uma declaração poderosa de confiança, uma proclamação de fé que você pode repetir em qualquer circunstância que enfrentar. Esse vale escuro pode representar muitas coisas. Uma doença, uma crise financeira, um relacionamento rompido ou a perda de alguém que você ama. Mas aqui está a chave. Você não precisa permanecer nesse vale sozinho. Deus não te abandona à sua própria sorte. A presença dele vai contigo a cada passo, como um amigo fiel que nunca te deixa. Sabe por que você não deve temer? Porque Deus não é um espectador do seu sofrimento. Ele é o seu refúgio e a sua guia. Toda vez que o medo tentar te paralisar, toda vez que a sombra sussurrar no seu ouvido que você não vai sair dessa, lembre-se de que o Deus Todo-Poderoso está contigo, e isso muda tudo. O salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram as ferramentas que um pastor usava para proteger e guiar suas ovelhas. A vara servia para defendê-las dos predadores e o cajado para corrigir o caminho delas quando se desviavam. Assim é o nosso Deus. Ele nos protege quando o inimigo nos ataca, mas também nos corrige com amor quando perdemos o rumo. Sua vara nos dá segurança e seu cajado nos dá direção. Talvez você não entenda por que está atravessando este vale, mas pode ter certeza de que Deus está usando isso para te guiar, te proteger e te fortalecer. A presença de Deus não elimina as provações, mas muda a forma como as enfrentamos. Você pode estar passando por um momento difícil, mas se Deus está com você, esse sofrimento não será em vão. É nesses momentos que a força dele se torna mais evidente, que o consolo dele se torna mais real. As provações que parecem destinadas a te destruir são as mesmas que Deus usará para te levantar. Porque Deus nunca permitirá que o fogo te consuma, nem que as águas te afoguem. Sua presença transforma os vales em lugares de aprendizado, onde sua fé se aprofunda e seu relacionamento com ele se fortalece. Você já percebeu como tudo muda quando sente que não está sozinho? Essa é a diferença entre caminhar com medo e caminhar com confiança. A certeza de que Deus está contigo te permite seguir em frente quando tudo ao seu redor grita para que você desista. Não importa o quão escuro seja o caminho, não importa o tamanho da sombra que te cerca, a luz da presença dele é suficiente para dissipar qualquer escuridão. Deus não te promete uma vida sem vales, mas ele promete caminhar com você em cada um deles. E quando você sair desse lugar, não será a mesma pessoa. Você sairá mais forte, mais corajoso e com uma fé inabalável em um Deus que nunca falha.
Ele te sustenta, Ele te protege e Ele te guia. Então, quando você se encontrar no vale, lembre-se destas palavras: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tome isso como sua âncora, como sua declaração de fé. Deus não te deixará cair. Ele é o seu pastor fiel, o seu protetor e o seu refúgio nas provações. Número 16. Caminho perfeito e proteção impecável em Deus. Há momentos na vida em que nos encontramos em caminhos cheios de incertezas, com mais perguntas do que respostas. Caminhos onde os obstáculos parecem intermináveis e o horizonte inalcançável. Mas há algo poderoso que o salmista nos diz: perfeito é o caminho de Deus. Agora pense nisso. Se Deus é perfeito em tudo o que faz, como não seria perfeito o caminho que Ele traça para você? Ainda que agora você não consiga ver, ainda que as circunstâncias atuais não façam sentido, o plano dele está traçado sem erros, desenhado para o seu bem. A perfeição do caminho de Deus não depende da sua capacidade de entendê-lo, mas da confiança que você deposita no amor e na fidelidade dele. Às vezes, o que parece ser um desvio é, na verdade, parte do caminho principal. Mas como podemos confiar nesse plano quando tudo parece estar contra nós? Aqui entra a próxima parte do versículo. A palavra do Senhor é impecável. Ouça isto: a palavra de Deus não falha, não se contradiz e não se quebra. Em um mundo onde as promessas humanas são esquecidas, onde tudo pode mudar num piscar de olhos, a palavra de Deus permanece firme, verdadeira e eterna. Se Deus disse que estará com você, Ele estará. Se prometeu que te guiará, Ele fará. Sabe por que você pode confiar na palavra dele? Porque ela é o reflexo do caráter perfeito dele. Toda vez que você se sentir perdido, sem direção, abra a palavra dele e deixe que ela seja sua bússola. Ali você encontrará a direção que precisa, o consolo que deseja e a esperança que muitas vezes acredita ter perdido. Deus não apenas nos dá um caminho perfeito e uma palavra impecável, mas também promete ser o nosso escudo protetor. Sabe o que isso significa? Que não importa o que venha contra você, o medo, os ataques, as provações ou as críticas, Deus é a sua defesa. Imagine um escudo forte e sólido que te protege de tudo que tenta te derrubar. Esse escudo não apenas cobre você fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Quando as preocupações te golpeiam, quando as dúvidas tentam invadir a sua mente, o escudo de Deus está lá para te lembrar que Ele luta por você. Mas há algo importante aqui. Esse escudo é para aqueles que se refugiam nele. Isso não significa que Deus se afasta se você não o busca, mas que é você quem precisa se aproximar, correr para o refúgio dele com fé e confiança. Refugiar-se em Deus não é se esconder da vida, é enfrentá-la com a segurança de que você não está sozinho. É tomar cada decisão, dar cada passo, sabendo que Deus vai à sua frente. E sim, haverá momentos em que você sentirá que as provações são maiores do que suas forças. Mas nesses momentos, lembre-se disso: o caminho dele é perfeito, a palavra dele é impecável e a proteção dele é impenetrável. Deus não falha. Ele não deixará você cair, nem permitirá que o mal prevaleça sobre a sua vida. Pense nisso por um momento. Quantas vezes Deus já te livrou de situações que você achava que não conseguiria superar? É fácil esquecer as vitórias quando estamos no meio da batalha, mas toda vez que Deus te levantou, te protegeu ou te guiou, Ele provou que a palavra dele é verdadeira e o amor dele é eterno. Confie nisso. Confie que Deus te conduz por um caminho onde até mesmo os momentos difíceis têm um propósito. Porque se há algo certo, é que quando você confia em Deus, você sai mais forte, mais sábio e mais firme na fé. Então, quando você sentir que a vida está te sacudindo, agarre-se a esta promessa. Perfeito é o caminho de Deus. A palavra do Senhor é impecável. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam.
Declare essa verdade todos os dias. Caminhe com a certeza de que Deus, a sua torre forte e o seu defensor eterno, está contigo, te guiando, te protegendo e te levantando. Não tema. O caminho dele é perfeito e o escudo dele é invencível. Número 17. Presença e força nos momentos escuros. Todos nós já caminhamos por vales escuros, momentos em que parece que tudo ao nosso redor está desmoronando. A vida, às vezes, nos leva por caminhos cheios de incertezas, medo e solidão. Mas aqui está uma promessa que muda a sua perspectiva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pense nisso por um momento. Deus não diz que você evitará os vales. Ele não promete uma vida sem provações. O que ele promete é que estará contigo em cada passo do caminho. Quando você se sentir na escuridão, quando não encontrar respostas, lembre-se de que você não está sozinho. A presença de Deus ilumina até os lugares mais sombrios. Esse vale da sombra da morte não é apenas literal. Ele representa as crises que vivemos. Uma doença inesperada, um problema financeiro que sufoca, a perda de alguém querido, ou até mesmo aqueles momentos de ansiedade e desespero em que parece que o mundo inteiro está te esmagando. Mas preste atenção em algo. O versículo não diz que você ficará preso no vale. Não. Ele diz, ainda que eu ande, porque com Deus você não permanece no sofrimento. Você continua caminhando. Ele te guia para atravessar a tormenta. E se Deus está com você, o que você realmente deve temer? A chave aqui é confiar que a presença dele é maior do que qualquer circunstância que você enfrente. Em seguida, vem a frase que muda tudo: não temerei mal algum. É uma declaração. É um grito de confiança. O medo é real, sim, mas ele não tem poder sobre você quando você decide descansar na presença de Deus. E aqui está o ponto de transformação. Quando você reconhece que Deus está contigo, o medo perde o controle sobre a sua vida. É como caminhar na escuridão segurando uma lanterna. Isso não significa que não haja sombras ao seu redor, mas essa luz te dá clareza para avançar com segurança. Deus é essa luz na sua vida. A presença dele não elimina a batalha, mas garante a sua vitória. A vara e o cajado são outra imagem poderosa. São ferramentas que o pastor usava para proteger e guiar suas ovelhas. A vara era um símbolo de defesa. Algo que o pastor usava para espantar os lobos e proteger o rebanho. Pense nisso. Deus te defende ativamente. Cada ataque que o inimigo prepara contra você, cada pensamento de dúvida, cada situação que ameaça te destruir, Deus enfrenta por você. E então vem o cajado, uma ferramenta de guia e correção. Porque às vezes precisamos ser redirecionados, precisamos que Deus nos traga de volta ao caminho certo. Quando você sentir que está perdido, que falta clareza, o cajado de Deus estará lá para te guiar com amor e paciência. E o que tudo isso produz? Consolo. A vara e o cajado de Deus não são para te assustar ou punir, mas para te dar paz e força. Deus não te deixa sozinho, Ele te defende e te guia. Isso deve encher o seu coração de segurança, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, como aplicamos essa verdade à nossa vida diária? Pense no vale que você está atravessando agora. É uma crise familiar? Uma decisão importante que você não sabe como tomar? Uma perda que te deixou quebrado? Seja o que for, Deus está contigo. Entregue suas cargas a Ele. Confie que Ele está no controle, que a vara dele te protege e o cajado dele te guia. E não pare no vale, continue caminhando com a certeza de que o final do vale é a luz. Não se esqueça, Deus não prometeu que você evitaria as dificuldades, mas Ele prometeu te acompanhar em cada uma delas. A presença dele não falha, a guia dele não erra e o amor dele nunca se esgota. Então hoje declare com fé: não temerei mal algum porque Deus está comigo. Caminhe com essa verdade no coração e mesmo que o caminho seja escuro, a luz da presença dele te dará forças para avançar, um passo de cada vez.
Ao longo deste percurso, descobrimos que Deus é a sua torre forte e defensor eterno, uma presença constante que te protege, te guia e te fortalece em todas as circunstâncias. Desde a proteção integral em todos os seus caminhos até a defesa celestial que te cerca, você aprendeu que, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrenta, Deus está contigo, garantindo sua vitória e te sustentando com sua fidelidade inabalável. Agora que você internalizou essas verdades, convido você a tomar ação. Confie plenamente na proteção dele. Deixe que a certeza de que Deus te guarda transforme sua perspectiva diária. Enfrente cada dia com a segurança de que você não está sozinho. Busque refúgio na presença dele. Faça da oração e da meditação na palavra de Deus uma parte essencial da sua rotina. Ao habitar no abrigo do Altíssimo, você experimentará uma paz que transcende as circunstâncias. Declare suas promessas. Repita as declarações de fé que compartilhamos hoje. Ao proclamar com sua boca que Deus é a sua fortaleza e defensor, você ativa sua fé e fortalece sua confiança no poder dele. Inspire outros com seu testemunho. Permita que sua vida seja um reflexo da proteção divina. Quando outros virem sua paz e coragem, compartilhe com eles a verdade de que Deus te guarda e te defende. Hoje, escolha viver com a certeza de que Deus é a sua torre forte e defensor eterno. Permita que o amor e a proteção dele guiem cada um dos seus passos, e você verá como sua vida será preenchida de segurança, paz e propósito. Confie nele, porque ele nunca te abandona e sempre te sustentará. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.